Muito bem, então nós vamos conversar hoje sobre dois temas que estão aqui no livro da doutora Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras, né? Esses temas são infecções fluídicas e fixação mental. São dois temas muito interessantes, né? E que são dois temas que estão assim intimamente relacionados com um atributo do nosso espírito, que é o pensamento. Esse pensamento que, segundo Emmanuel, é a base, né, de toda a comunicação espiritual. Então, nós temos essa comunicação, essa interação mental, né, entre encarnados, né, com as emissões telepáticas, temos essa interação mental entre os desencarnados, os espíritos também se comunicam entre si, principalmente, e dependendo do seu grau evolutivo, né, eles têm essa capacidade, como também existe o intercâmbio entre as duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão material, e vice-versa, né? Porque a gente sabe que o psiquismo ele é uma via de mão dupla, né? Então, tem as interações do mundo espiritual para os encarnados e dos encarnados para os desencarnados. E, então, nós temos, assim, que lembrar mesmo que nós somos espíritos. Parece óbvio isso, né? Mas, por vezes, nós estamos tão envolvidos, né, com as nossas ocupações e preocupações materiais, que nos esquecemos que nós somos constituídos não só de matéria, mas também de espírito, né? E que esse espírito é um espírito imortal, milenar, e cada um vem trazendo a sua bagagem aí espiritual, né, de acordo com as suas experiências vivenciadas, tanto nessa vida como em vidas passadas. Então, a doutora Marlene começa o capítulo de infecções fluídicas dizendo assim, que da mesma maneira como existem infecções orgânicas, acontecem também as fluídicas. Muitos desencarnados, movidos por vingança, empolgam a imaginação dos adversários encarnados com formas mentais monstruosas, classificadas pelos instrutores espirituais como infecções fluídicas, um grande poder destruidor, podendo levar até a loucura. Então, ela nos fala em infecções orgânicas e também nas infecções fluídicas. Os dois tipos de infecções acontecem, né? E entender as infecções orgânicas, para nós, é muito fácil. Todos nós já passamos por uma experiência de uma infecção orgânica, seja uma infecção da pele, né, com uma porta de entrada através de uma ferida, uma infecção respiratória, uma infecção intestinal, e todos nós já tivemos essa experiência. E as infecções fluídicas, né? O que são as infecções fluídicas? Como elas se processam? Afinal, o que são os fluidos, né? Então, para entender um pouco melhor, e a gente começar a entender em relação aos fluidos, que é muito importante, que a gente tem esses conceitos, nós trouxemos aqui um slide onde a gente começa na pergunta 27 dos Livros dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim, haveria, assim, dois elementos elementares gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, segundo essa resposta, ele confirma que existem dois elementos gerais no universo, né? A matéria e o espírito, que são o quê? São emanações de Deus, né? Plasmados a partir do seu amor divino. Então, sendo assim, tudo que existe no universo ou é espírito ou é matéria, né? Então, em relação ao espírito, Kardec nos diz no livro A Gênese que o que existe de essencialmente espiritual é o princípio inteligente, ou a alma. Então, a alma seria o essencialmente espiritual. Tá? E o restante, então, de tudo que existe no universo seria matéria. E aí nós temos que fazer uma classificação dessa matéria. Que existe a matéria, nós podemos chamar de física, que é essa matéria nossa, que existe no nosso mundo aqui,
e em outros astros, no nosso universo, né? É a matéria perceptível aos nossos sentidos, né? Matéria formada pelos elementos, né, da nossa tabela periódica. Então, esses elementos existem no nosso planeta, existem em outros planetas, na Lua, por exemplo, trouxeram de lá material e foi constatado que lá tem carbono, né, tem chumbo e outros elementos. Então, esse compõe, então, a matéria física, né? E a matéria espiritual? De que ela é composta, né? Então, em 1857, com o lançamento dos Livros dos Espíritos, nós tivemos muitas revelações. Uma delas foi a existência do fluido cósmico universal, esse fluido que encontra-se em todos os espaços do universo, né? E é um elemento intermediário entre o espírito e a nossa matéria física, né? É um elemento fluídico, né? A gente chama de matéria quintessenciada. Esse termo nos remete à quintessência, ou seja, a algo muito puro, né? Então, o fluido cósmico universal ou primitivo, ele é um elemento intermediário. Os espíritos utilizam-se desse fluido cósmico, inclusive para ter algum tipo de ação sobre a matéria. Então, por exemplo, nos fenômenos de efeitos físicos, como a materialização, o espírito utiliza ali o ectoplasma do médium, que é a matéria fluídica, para que a manifestação se concretize, né, o fenômeno se concretize. Então, vamos entender um pouco também em relação ao fluido. Vamos começar, então, pela definição aqui que a gente traz do fluido que está no dicionário. Diz-se de fluido as substâncias líquidas ou gasosas que ocorrem ou se expandem à maneira de líquidos ou gases, mole, flácido, suave ou brando, que toma a forma do recipiente em que está colocado. Então, esse é um exemplo do fluido material. Aqui, por exemplo, a água é um fluido material, ou um gás, né? E esse fluido, ele colocado em um recipiente, como um copo, por exemplo, ele vai tomar o formato do copo. E se nós quisermos verificar a pureza desse fluido, né, nós teremos que fazer exames laboratoriais com essa água, e vai depender, o resultado desses exames vai depender da origem dessa água, da fonte, né, que gerou essa água. Será que foi uma fonte limpa ou uma fonte contaminada? Então, nós também veremos com os fluidos espirituais que a qualidade e as características desses fluidos espirituais vão depender da origem principalmente das mentes que atuaram, né, dos pensamentos e dos sentimentos que atuaram sobre esse fluido. Nós veremos mais adiante melhor. Vamos ver agora uma definição também dos fluidos com relação ao Espiritismo. O que o Espiritismo diz? Esse texto está no livro do Dr. Décio Yandri, Da Alma ao Corpo Físico. Consideramos como fluida toda a matéria quintessenciada, que é uma matéria diferenciada, totalmente etérea e imperceptível aos nossos sentidos, presente na dimensão espiritual, em suas mais diversas apresentações. Para o Espiritismo, essa matéria quintessenciada, etérea, representa os fluidos. Então, quando ele diz que o fluido cósmico ele se apresenta das mais diversas apresentações, como exemplo, nós temos o nosso próprio perispírito, né? O princípio inteligente, a nossa alma, utiliza dos elementos, né, que estão nesse fluido cósmico universal, característico aqui do nosso orbe terrestre, para compor, então, o nosso corpo espiritual. Então, é uma das formas de apresentação desse fluido cósmico universal, exatamente o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Um conceito importante assim de fluido que a gente deve entender é que os fluidos eles não possuem características próprias, digamos, características sui generis, né? Por quê? Porque eles são matéria, né? Então, as características e as qualidades deles irão mesmo depender da inteligência que sobre eles estiver atuando.
Aqui é o slide do que eu já citei, do Kardec, na Gênesis, dizendo que a qualificação dos fluidos espirituais não é rigorosamente exata, pois que, em definitivo, o fluido é sempre matéria que tem essenciada. Nada é realmente espiritual, senão a alma ou o princípio inteligente. Então, assim, e o pensamento, pessoal? Será que o pensamento é matéria? Né? Então, o pensamento é matéria, sim. É uma matéria criada pelo espírito, né? É uma matéria fluídica, que se propaga através do fluido cósmico universal. Então, assim como o som se propaga no nosso meio, no nosso ar atmosférico, o pensamento ele se propaga através do fluido cósmico universal. No livro Evolução de Dois Mundos, André Luiz nos traz o conceito de cocriação. Ele diz que Deus é o Criador, né? Criador, causador das criações divinas, que são eternas, né? E todos nós, que somos seres, princípios inteligentes, né? Individualizados, todos nós somos co-criadores desse universo. Todos os seres individualizados são co-criadores também do universo. Então, o espírito, estando ele encarnado ou desencarnado, ele é um co-criador, ele está sempre criando pensamentos, né? Então, ele pode criar os seus próprios pensamentos ou formas de pensamento. Esse é um conceito muito interessante, né? Que seria exatamente a concretização de um pensamento. Então, a forma pensamento é quando aquele pensamento ele se concretiza. Então, é tão intenso a frequência que o espírito coloca naquele pensamento, né? De uma forma tão constante e repetitiva, né? Que ele pode tomar uma forma. É o que acontece, como a gente vê, no exemplo que a doutora Marlene traz, das larvas espirituais. Né? Então, essa forma de pensamento pode ser uma forma boa, generosa, né, de um pensamento bom, benéfico, ou pode também ser um pensamento nocivo, né, que tome a forma, por exemplo, de larvas mentais, que pode parasitar o seu próprio perispírito ou o espírito de outros seres. Então, nós podemos concluir com isso que os fluidos, né, eles terão, então, as características que lhe forem dadas a partir do espírito ou da inteligência que esteja sobre eles atuando. Então, ao examinarmos um determinado fluido, nós temos que observar qual é a origem, né, e a natureza também do sentimento ou da ideia que o produziu. Então, nós podemos observar fluidos com marcas, por exemplo, de ódio, de rancor, de mágoa, inveja, orgulho, né? Ou ainda fluidos que transmitem bondade, benevolência, amor, caridade, doçura. Então, vai depender da fonte que está gerando os pensamentos, né, e os sentimentos que estarão atuando sobre esses fluidos. Então, a doutora Marlene nos traz, no livro, ela cita que existem as condições infelizes em que alguns irmãos se encontram, infelizmente, devido à natureza dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, são irmãos que se apropriam de pensamentos e sentimentos negativos e acabam gerando formas de pensamento negativas também. Então, ela dá exemplo, aqui, primeiramente, desses espíritos que se comportam como ectoparasitas temporários. Aí ela dá o exemplo do mosquito. O mosquito é um ectoparasita, né? Ele se aproxima, ele suga, né? E dali ele sai e vai contaminar outra pessoa. É o que acontece aí está acontecendo com o mosquito da dengue, né? Então, esses espíritos, por encontrarem sintonia com os sentimentos do encarnado, eles se aproximam. Então, nós vemos muito isso, principalmente nos dependentes químicos, né, nos espíritos também que desencarnam, nas pessoas que desencarnam e ainda mantêm uma situação de viciação, de drogadição. Esses espíritos precisam ainda se alimentar dessas emanações,
né, que os encarnados, muitos encarnados ainda, que estão utilizando ainda as drogas, então ele se aproxima desses encarnados para receber, para sugar essas emanações, para se nutrir, né, dessas emanações. São exemplos de ectoparasitas. Outro exemplo que ela dá, agora já de uma forma mais intensa e mais profunda dessa influência espiritual, que são os endoparasitas conscientes, né? Ou seja, conseguem intervir e atuar mais profundamente no psiquismo dos encarnados, lembrando as situações de subjugação. Então, nós sabemos que a subjugação é uma das formas de obsessão, talvez a mais grave, né? Subjugação, tem a fascinação. Então, nesses casos, existe um comprometimento maior, uma intervenção maior desses espíritos sobre o psiquismo do encarnado, né? Então, eles podem, inclusive, segregar produtos conhecidos como simpatinas e aglutininas mentais, que têm a capacidade de modificar a essência do pensamento dos encarnados. Olha que coisa grave, né? Então, atuam, por exemplo, sobre o hipotálamo, que é uma parte do encéfalo, né, relacionada a várias funções do organismo, principalmente as funções e as reações emocionais. Então, a doutora Marlene continua aqui em seu livro, falando ainda dessa ação endógena de determinados espíritos. Então, ela diz que são manobras frequentemente utilizadas em intrincados processos de vampirismo, e que provocam nas vítimas um regime de pavor ou de guerra nervosa, alterando-lhes o psiquismo ou impondo prejuízos constantes aos tecidos orgânicos. E ela lembra que é possível compreender assim os casos de processos relatados nos evangelhos, que se curaram de doenças físicas ou de profunda deterioração mental, quando os espíritos inferiores que os subjugavam foram retirados pela ação curadora do nosso Mestre Jesus ou de apóstolos. Falando sobre as larvas mentais, não podemos nos esquecer que os encarnados também produzem larvas mentais, que são vampirizadas pelos desencarnados. E nós lembramos do que nós já citamos, que o psiquismo é uma via de mão dupla. Então, muitas vezes, são os encarnados que estão criando essas larvas mentais e influenciando os desencarnados. Espíritos desenfaixados da matéria ou ainda estagiando nela têm as mesmas capacidades produtivas. Aqui um trecho interessante, né, dos Mensageiros, né, em que André Luiz, em sua caravana, junto a Aniceto, eles chegam na cidade, se não me engano, do Rio de Janeiro, né, e ele cita aqui que chamou a atenção de André Luiz, Vicente, o Aniceto chamou a atenção de André Luiz para as manchas escuras na via pública de a grande cidade, que eram nuvens de bactérias variadas, que flutuam em grupos compactos, obedecendo a princípios de afinidade. Então, são grupos, né, de encarnados, vibrando praticamente na mesma sintonia e produzindo, então, essas nuvens de bactérias. O benfeitor espiritual apontou também para certos edifícios e regiões da cidade, onde havia zonas de material mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. E o instrutor acentuou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então, André Luiz perguntou a Aniceto se a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo dos corpúsculos microscópicos são as bactérias, os vírus, né, de que se originam as enfermidades corporais. E o instrutor, então, responde: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada.
Ora, se temos a nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Então, os instrutores espirituais, naquela época, já recomendavam, né, que o tratamento do paciente fosse feito de uma forma mais holística, não olhando só para a parte fisiológica do paciente, mas também para a sua parte psíquica. E continua aqui André Luiz e Missionários da Luz, dizendo assim, que a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam a vítima. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas se alimentam de suas emanações mentais doentias. Então, é uma situação crítica, né? E muito triste. Então, nós podemos dizer que, da mesma forma como nós adotamos essa profilaxia, né, contra as doenças infecto-contagiosas do mundo físico, nós devemos também buscar a imunização para combater as larvas espirituais e as influências espirituais negativas que nos chegam. Então, é importante a reforma moral, né, uma vida saudável, cuidando do corpo e da mente. Se possível, acrescentar também uma alimentação regrada e viver conforme os postulados cristãos. Dessa forma, nós conseguiremos evitar os vícios e pensamentos negativos, né, nos prevenindo contra a contaminação desses micróbios deletérios que estão tanto no mundo físico como na esfera espiritual. Agora a gente passa para a fixação mental. Em que a doutora Marlene começa, então, o texto explicando o que é a fixação mental, né? Ela diz que a fixação mental representa a aderência do pensamento a um objeto, pode ser um ser ou uma coisa, impedindo-lhe o fluxo normal e cristalizando de maneira que se lhe impede qualquer modificação. Então, essa situação de fixação mental é sempre prejudicial para o espírito. Por quê? Exatamente porque reflete sempre uma situação de desequilíbrio, impedindo o fluxo normal do pensamento. Então, é quando as pessoas, todos nós temos um pouco as nossas fixações, nossas neuroses, né? Em maior ou menor grau, nós também apresentamos essas fixações, né? São fixações relacionadas a pensamentos, sentimentos como mágoas, de vingança, né? Tem pessoas que passam grande parte da vida nutrindo um sentimento, por exemplo, como vingança. Isso é uma fixação mental. Outro sentimento muito presente também é o sentimento de culpa, né? Quando nós erramos ou falhamos, muitas vezes o sentimento de culpa traz o arrependimento, aí já é uma coisa positiva. Mas muitas vezes ele se transforma numa fixação mental. Principalmente naqueles espíritos que são um espírito que é muito orgulhoso, que é egoísta, né? Que ele se culpa, mas ao mesmo tempo ele não consegue se perdoar, se auto-perdoar, né? Não consegue renunciar. E nós devemos lembrar também que ao desencarnarmos, nós levamos conosco nossas fixações mentais. Isso é muito importante. Então, é como diz André Luiz, nós ficamos girando em torno dos nossos pontos nevrálgicos. Isso me lembra muito a situação dos suicidas, né? Que o suicida, geralmente, ele quer sair da vida porque ele quer se livrar do sofrimento, né, em que ele está. Muitas vezes ele não quer tirar a sua vida, mas ele quer se livrar do sentimento. Só que ele não vai se livrar, né? Porque quando chega no mundo espiritual, ele vai continuar com aqueles pensamentos e com aquela dor que estava trazendo mal para ele. Então, se existe um excesso de fixação do pensamento em sentimentos desarmônicos, como ódio, revolta, fanatismo e vingança, ocorre uma estagnação da alma no tempo, ficando retida nesses círculos inferiores. Então, é o que nós observamos
nesses espíritos que desencarnam e continuam alimentando a fixação mental. Então, aulas no livro Nos Domínios da Mediunidade, eles nos diz que é imprescindível compreender que depois da morte no corpo físico, nós prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. O espírito não se interessa por outro assunto, a não ser aquele que o empolga, que é a sua própria ociosidade, a sua própria dor ou o seu próprio ódio. Essa situação espiritual é descrita também por Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas. Eles nos diz assim, que o espírito assemelha-se a um balão, nessas situações, né, de fixação intensa, o espírito assemelha-se a um balão eletromagnético, carregado de sombra e prisioneiro dos processos de vida inferior, não conseguindo desprender-se dos planos espirituais inferiores. Continua André Luiz. Em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Essa situação de amnésia é interessante. Por que o espírito fica apresentando essa amnésia? Porque ele gera um dispêndio muito grande de energia devido à sua mentalização, na sua fixação, né? E o espírito sofredor, ele fica alimentando aquela ideia, essa fixação. E isso leva a um dispêndio muito grande de energia. Ele tem dificuldade de se libertar dessa fixação, porque não pratica realmente a renúncia, né? Então, isso aí gera um desabastecimento energético, perispirítico. Isso aí, esse desabastecimento, causa lesões, causa enfraquecimento de função ou pouca função cerebral, gerando, então, essa situação de amnésia. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conseguem exata lembrança dos assuntos em que se lhes encravam as preocupações. E quando permutam impressão conosco, assemelham a psicósicos remitentes, ou seja, psicósicos, né, são irmãos com alterações mentais, né, importantes. Então, são essas patologias que nós encontramos na clínica, né, na psicologia, na neurologia, né, alterações de memória, principalmente na região do hipocampo, que é a região do encéfalo responsável pela memória. E ele continua, e quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste que se vê, essas criaturas tornam a realidade de súbito. Isso é André Luiz perguntando a ele, que André Luiz fica preocupado com a situação desses espíritos que se encontram nessa situação de fixação mental, essa difícil situação, né? Então ele fica preocupado e pergunta como que esses espíritos conseguirão a melhora, né? Ele pergunta se, nesses desajustes, essas criaturas tornam a realidade de súbito. Então, o Aulus responde que nem sempre. E, imprimindo novo entorno à voz, o assistente continuou. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso dos estudos das crianças retardadas, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Então, nós vemos, nesses casos de crianças, sim, com alterações congênitas, né, físicas e mentais. Aí, o funcionamento da lei de causa e efeito, implementada por quem? Pela própria criatura. Através dos processos de fixação mental, que muitas vezes ela não consegue se livrar. Então, a reencarnação aí é a via mais viável para que eles possam despertar e receber, como nós vamos ver, esses chamados choques benéficos, com o que a própria reencarnação traz, né? Então, o desabastecimento da sua própria estrutura energética
perispirítica, leva a alterações neuronais que irão refletir na formação do corpo físico durante o processo encarnatório. Então, nós encontramos, muitas vezes, nessas crianças, né, ou até mesmo recém-nascidos, que, numa situação de quase que uma vida vegetativa, né? Eu tive uma prima minha que teve um filho assim, dessa forma. Então, ele não andava, não falava, ele só olhava, né? Mas parece que ele entendia a nossa movimentação, entendia os nossos toques, o nosso carinho. E é isso exatamente que André Luiz continua falando aqui. Somente o extremado amor dos pais e familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos, que não raro se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos, e que constituem para eles a medicação viável. Então, vejam, amigos, a importância, né, do amor, do contato, dos cuidados dispensados pelos pais a essas crianças. Cuidados esses que vão trazer a amenização, né, dessas dores, trazendo calor, vitalidade, que serão fundamentais para a sua recuperação. São os chamados choques benéficos, como já citamos, que contribuem para o despertamento espiritual, o despertamento esse gradual, mas que acontece. E é assim que nós percebemos a importância da reencarnação, trazendo novas oportunidades e recursos terapêuticos para todos, mesmo para aqueles que ainda sofrem com as limitações trazidas, né, pelos processos de fixação. E ele continua: em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo, em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições, dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Então, esse texto mostra muito bem, né, a importância do processo reencarnatório para esses irmãos, a importância dos cuidados diários dispensados a esses pacientes, muitas vezes acamados, né, como dissemos, com sérias deficiências físicas ou mentais, que aos nossos olhos parecem, né, que não estão tendo evolução clínica, mas que estão evoluindo, sim, recebendo e experimentando esses choques benéficos, através das terapias, principalmente através do amor e da atenção, né, transmitida por seus familiares. Com relação a essa palavra extroversão, que seria o significado dessa palavra? É exatamente o contato desses espíritos com a vida. Né? São exatamente esses choques benéficos, onde eles vão receber essas terapias humanas, né, da educação doméstica, do cuidado dos pais, do amor, da vitalidade. Né? Tudo isso vai influenciando no seu processo de recuperação e refazimento, né, dessas estruturas, né, dessas crianças que nascem com essas debilidades. Nós temos ainda, mostrando essa questão da fixação mental e de como alguns espíritos, principalmente os obsessores, eles atuam, né, sobre esses espíritos que se encontram na fixação mental. Então, nós temos um caso também, que está no livro da doutora Marlene, que é o caso Olímpio, não vou ler aqui agora, porque não vai dar tempo, mas tem a passagem aqui do Leonel. O Leonel foi um irmão que foi praticamente assassinado, no livro, né? E que, então, ele se torna um obsessor do seu próprio irmão. E ele diz assim: sim, nós aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira,
emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos estes, que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Então, todos nós temos, assim, os nossos desejos centrais. Né? Agora, quando o espírito, ele, além do desejo central, ele toma aquilo como uma fixação, né? Que já perdura nele, já, às vezes, por anos e anos, né? Então, os espíritos obsessores, eles percebem isso, percebem essas fixações, e aí isso tudo facilita ainda mais o trabalho obsessivo que eles desenvolvem. Então, nós podemos entender como o desejo central, como nossas fixações, né? Nossas neuroses ou nossos complexos. Ou seja, um tema básico dos nossos interesses mais íntimos, que caracterizam, enfim, o reflexo dominante da nossa personalidade, podendo ser uma mágoa, uma culpa, enfim, um sentimento que simboliza o nosso ponto nevrálgico, como diz André Luiz. Aí, então, vem a conexão, né? Vem a sintonia causadora da atração, atraindo para o nosso convívio determinadas entidades e determinados espíritos. E ele ainda fala que, conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, esse é o obsessor falando, né? Muito fácil é superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe superpõem, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. É como está na resposta da pergunta 459, né, do Livro dos Espíritos, se os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos. E a resposta é muito mais do que imaginamos, né? Muito mais do que imaginamos, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, é através de nossas fixações que nós atraímos esses espíritos, culminando muitas vezes nos processos obsessivos, seja uma obsessão sutil, né? Seja uma fascinação, ou até mesmo uma subjugação. Então, é imperioso, né, que cuidemos dos nossos pensamentos, cuidemos dos nossos sentimentos, busquemos seguir o Evangelho, os postulados cristãos, né? Cuidemos das nossas companhias, dos nossos ambientes que frequentamos, para que dessa forma possamos criar, né, pensamentos mais saudáveis, que tenham relação com a nossa própria vida, com a nossa autoestima, que possamos, então, todos nós, seguirmos nesse caminho, né, de termos melhores pensamentos, para que possamos atrair, então, para o nosso convívio, espíritos amigos que possam nos ajudar ainda na nossa caminhada. Então, agradeço a atenção de todos, espero que tenha contribuído, de alguma forma, nesses dois temas. Obrigado. Natália? Nós que agradecemos muito, Henrique, pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir aqui essa noite, compartilhar com a gente um pouquinho aí do seu conhecimento. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Natália. Eu vou passar a Bárbara. A Bárbara também quer falar um pouquinho, né, Bárbara? Não, só agradecer também pela apresentação, explicações simples, né? Do jeito que a gente pediu, né? Precisa ser simples, acessível a todos. Então, muito obrigada. E queria aproveitar, antes da gente abrir para a troca, que a gente diz que é muito importante essa troca, né, pessoal? Então, aproveita. Queria já abrir pedindo para você contar um pouco sobre a experiência aí da AME Campos nessa área, né? Vocês atuam muito com dependência química, você citou aqui na sua fala, né, o exemplo do mosquito, né, e aí, enfim, vamos aproveitar esse ensejo para você contar um pouco, e em seguida, se a Natália liberar, a gente começa a abrir para todo mundo perguntar.
Então, atualmente nós temos um grupo de estudo, né, em que a gente, junto com a AME Santo Ângelo, nós fazemos um estudo todas as quartas-feiras, a AME Campos com a AME Santo Ângelo, e foi através da AME Santo Ângelo também que nós nos introduzimos, conseguimos introduzir a AME, né, dentro desse projeto do apoio fraterno, exatamente um projeto que foi criado pelo Dr. Edson, da AME Santo Ângelo, né? E então nós temos esse trabalho de auxílio, né, a dependentes químicos e codependentes, e que funciona todo domingo à noite, né? Nós nos reunimos, e isso está assim, foi muito bom isso, porque deu atividade à AME Campos, né? Com isso nós nos engajamos mais no trabalho, né? Então, eu acho que é isso que todas as AMEs precisam buscar, né? Nós continuamos a buscar também outros trabalhos, para que a gente possa incluir, inclusive, outros membros, e dessa forma a gente sentir que a AME está viva. É mais ou menos isso, Bárbara. Obrigada. Maravilha, gente. E a gente tem um tempinho ainda, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou fazer alguma colocação, quiser levantar a mão, quiser abrir o microfone, ou também deixar aqui na mensagem. Esse é o momento, hein, gente? O tema é muito vasto, né? É muito vasto, sim. E é muito também importante, porque é o nosso dia a dia, né? Lida com os nossos pensamentos, as nossas fixações, né? Os nossos complexos. Achei muito isso, muito importante, porque se pensarmos bem, nós estamos, assim, produzindo sempre pensamentos, sintonias, né? E é preciso que a gente faça um filtro disso, né? Filtrar, né? Muita coisa, porque a gente também recebe muita coisa, muitos pensamentos, né? Que muitas vezes são deletérios, né? Sim. Através de vários canais, né? Então, nós temos que fazer mesmo esse filtro aí, para que a gente não se contamine tanto assim. Exato. E, Henrique, eu fico pensando, né? A gente fica muitas vezes nos fixamos mais no outro, né? O que está à volta, e nos esquecemos que nós produzimos, né? Nós nos afinizamos. Se nós estivermos em outra vibração, aquilo ali ao redor não vai afetar tanto a gente, né? Então, o nosso potencial também de a importância da oração, né? Dessas ferramentas que a gente tem para se manter em uma vibração, né? Melhor. Sim, sim. É isso, nós somos seres materiais, precisamos da matéria, né? Mas não podemos nos esquecer que somos também espírito. Parece óbvio, mas muitas vezes nós nos envolvemos tanto, como eu falei, com as nossas preocupações, as nossas ocupações materiais, né? Que a gente acaba se brutalizando um pouco, né? Com isso. É verdade. Temos uma mensagenzinha aqui que a Rosane falou, né? Que a falta de auto-perdão pode levar a uma fixação mental, que ela nunca tinha pensado nisso. E a Suzy levantou a mão. Pode abrir seu microfone, Suzy, para falar com a gente? Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu entendi erradamente, mas eu queria ver se eu entendi errado. Que realmente a gente conhece casos em que desencarnados nos trazem aos encarnados parasitoses, não é? Eles nos trazem ovoides, mas eu entendi bem, ou nós encarnados podemos levar aos desencarnados esses mesmos problemas? É isso mesmo, Suzy. Como nós falamos, esse intercâmbio aí, ele tem uma mão dupla, é uma via de mão dupla, certo? Porque o psiquismo é assim. Então, nós somos co-criadores, estamos sempre pensando, criando pensamentos e sentimentos.
Os espíritos já desencarnados, da mesma forma, eles também estão criando pensamentos e sentimentos, né? Porque o espírito sobrevive, né, à morte do corpo físico, não é isso? Então, da mesma forma como eles, os desencarnados, podem obsediar um encarnado, e de uma forma até muito profunda, como nós vimos, no caso dos endoparasitas conscientes, que ela cita, né, são espíritos que fazem essa obsessão de uma forma profunda. Então, são aqueles casos em que nós vemos de fascinação, em que a pessoa fica, muitas vezes, completamente, perde o senso de ridículo, muitas vezes, né? Faz coisas que ela nem nunca imaginaria que ela fizesse. Isso é a fascinação. Ela acha que está fazendo certo, né? Tem os casos de subjugação, que é mais profundo ainda, mais trágico ainda, né? Então, nesses casos, tá acontecendo o quê? Uma influenciação muito forte, intensa, do espírito desencarnado para o encarnado. Agora, da mesma forma, um espírito encarnado, né, que esteja e que se concentre em pensamentos maus, que viva, né, vibrando nessa faixa de criminalidade, por exemplo. Nós temos exemplos vários aqui no nosso planeta, de criminalidade, ou então que cultiva um sentimento de vingança muito forte, certo? E muitas vezes, respondendo já a primeira pergunta, são espíritos muito egoístas, orgulhosos, eles não querem, não dão um braço a torcer, muitas vezes, de que eles estão errados, eles precisam buscar um outro caminho, né? O sentimento de vingança ou de culpa, muitas vezes, é tão forte que ele não consegue deixar, ele não consegue, como diz, o pensamento, ele fica impedido, a fixação mental, ela causa isso, um impedimento no fluxo do pensamento do espírito. Então, da mesma forma, esse espírito, ele pode, sim, criar larvas mentais, né, e atuar sobre um desencarnado. Pode, sim. Né? Se aquele desencarnado que partiu antes dele fosse, por exemplo, um inimigo dele, que tivesse feito muito mal a ele, olha só, olha o sentimento de vingança que ficou com ele aqui encarnado. E se ele cultiva isso, ele começa a prejudicar e a influenciar aquele espírito que já se encontra no plano espiritual. Ok. Mais ou menos isso. Nós temos aqui também mais um comentário da Wanda. Ela diz: a importância do autodescobrimento para saber os gatilhos que despertam essas brechas. Conhecer nossas imperfeições ajuda muito, e com orações, como foi dito, vigiar e orar, né? Realmente. E a Daniela colocou aqui também: a cocriação com fascinação e fixação gera um desejo, pensamento e sentimento associados, que no universo vai entender a necessidade e atender sem pensar. Perdides e obtereis. Muito boa contribuição de todos vocês. É verdade. A primeira pergunta, como foi, Angélica? O primeiro comentário, você pode repetir? Foi: falta de auto-perdão pode levar a uma fixação mental. Exatamente. É aquele espírito, como nós falamos, né? Ele não consegue se auto-perdoar, né? Muitas vezes ele até se autoflagela, porque Aí ele fica não naquela consegue. cobrança intensa, né? Intensa, e o sentimento muito forte, né? Ou de culpa, né? Ou de mágoa, né? Então ele se fecha nesse pensamento, nessa repetição, esse pensamento repetitivo, né? Isso acaba levando ele, pesa, como foi dito no texto, pesa como um balão eletromagnético pesado, que isso puxa ele para regiões inferiores. Então, é um embotamento total do pensamento, que pode até se tornar, como a Suzy falou aí, nos ovoides, né? Pode
o pensamento pode ficar tão descaracterizado, o psiquismo desse espírito pode estar tão descaracterizado, que ele pode tornar-se até mesmo um ovoide, né? Um espírito sem forma, sem uma forma de ovoide, né? Uma situação muito crítica. É verdade. Então, a gente não consegue imaginar o que pode acontecer, né? Quando a gente não consegue se libertar, se perdoar, abrir, né, a nossa mente aí para o auxílio da espiritualidade também, que está junto de nós, né? A gente não deixa essa ajuda chegar e fica só se prejudicando. Exato. Então, como foi dito já aí, o autoconhecimento é fundamental, né? E aí nós temos as ajudas, né? As terapias, a psicanálise está aí, a psicologia, né? Os grupos de autoajuda, né? A nossa própria religião, né? A religião que faz esse contato com Deus, que nos esclarece, né? Que abre um caminho, abre um canal para que a gente possa ser ajudado, auxiliado. Então, isso aí é importantíssimo. O autoconhecimento é a base de tudo mesmo. Nós precisamos buscar esse autoconhecimento através dos recursos existentes, né? Tem mais duas aqui, só para a gente poder ir finalizando, né? Está quase no nosso horário, que é a sua pergunta. Seria a autoobsessão, no caso? E a Carolina também pergunta, a não aceitação da passagem de um ente querido pode gerar uma fixação mental e afetar negativamente o ente que desencarnou? Perfeito. A fixação mental não deixa de ser uma autoobsessão, né? É o próprio espírito se obsidiando com aquele pensamento fixo. O pensamento e o sentimento junto, fixo, né? Então, sim uma autoobsessão, a fixação mental. Portanto, levar a situações de loucura, gente. Como nós vimos ali dos psicóticos. Então, pode levar a uma situação de psicose, né? Então, o espírito reencarna e o perispírito dele está comprometido. E a gente sabe que o perispírito atua na formação do corpo que está reencarnando, não é? Então, se tem lesões perispiríticas profundas, isso vai se refletir na formação neuronal, na formação nervosa do recém-nascido, que está reencarnando. E muitas vezes traz essas situações assim, de verdadeiros psicóticos e outras alterações neuronais. Maravilha. Obrigada, Henrique, pelos seus esclarecimentos. Agradeço a participação de todos. Aula incrível, que noite maravilhosa. Eu gostaria de convidar uma pessoa também, saber se o Henrique gostaria de finalizar para a gente com uma oração. Pode ser, sim. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de mais nada, obrigado a vocês, tá? Pelo convite, pelo carinho de vocês todos. Nós que agradecemos, Henrique. Então, vamos levar nossos pensamentos, sintonizando o nosso Mestre Jesus, rogando que as suas vibrações de amor, de carinho, possam envolver todos os nossos corações presentes, encarnados e desencarnados. Possamos nos fortalecer junto ao seu Evangelho, que nos traz sentimentos tão nobres, como a humildade, como a simplicidade, que nos enche de fé e de coragem, para que possamos prosseguir com a cabeça erguida, buscando transpassar os nossos obstáculos, que são muitos, as nossas fraquezas, mas que junto ao Mestre, seguindo os rumos do seu Evangelho, haveremos de vencer, haveremos de progredir, de aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade reencarnatória que todos nós estamos tendo. Então, nós agradecemos por essa noite, aos amigos espirituais, e rogamos que a paz do Mestre Jesus continue conosco
hoje, durante a semana e durante toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus.